Olá, Pode... pessoal, tudo bem? Ok, aqui eu sou o professor Marcos Paco e estou aqui hoje a convite da SBS Livraria. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Quero agradecer todos os diretores da SBS, a Ana aqui de Brasília, pelo convite. É um prazer, como eu falei, um prazer muito grande poder conversar com vocês. Um minutinho. Bom, nosso objetivo hoje é falar sobre comunicação criativa e da conexão entre as gerações. Esse é o meu objetivo. O que eu observo? Que conexão é essa? E eu espero estar falando principalmente para pais e professores, né? Porque essa conexão, a gente vai falar dessa conexão justamente entre o adulto e a criança, entre o adulto e o jovem. Então, não é bem para a criança, nosso objetivo hoje não é falar para a criança, é falar para você que é pai, falar para você que é professor. E vou contar um pouquinho da minha história, tá? Intercalando com aquilo que eu quero ensinar hoje para vocês. Bom, primeira coisa, eu tenho 46 anos, sou professor há mais de 20 anos, 26 anos, sou escritor também, tenho algumas obras escritas na área de língua portuguesa, e então já lidei com muitos públicos, né? Eu só não dei aula mesmo para o ensino fundamental 1, que é que são os anos iniciais, né, da escolarização, vai até o 5º ano. Então eu dei aula na antiga 5ª série para frente, que hoje é o 6º ano. E ultimamente eu estou lidando mais com públicos de concurso público, preparatório para concurso público, então um público já um pouco mais adulto. Mas recentemente, aliás, no ano de finalzinho de 2018, início de 2019, eu comecei um trabalho com a minha filha Amanda. Eu tenho 2 filhas, vou aproveitar para mostrar aqui para vocês. Só um pouquinho. Vamos ver aqui, onde é que está. Estou meio perdido aqui, porque o meu PowerPoint deu um probleminha ontem. Não está aqui a imagem, mas tudo bem. Eu vou mostrar aqui a minha filha maior. Essa é a Amanda, é minha filha de 13 anos, e até o final eu consigo mostrar aqui a outra, a Ana Júlia. Então, aqui está a Amanda, tem 13 anos hoje, ela estava com 12 anos, quando nós começamos, 11 na verdade, quando nós começamos o trabalho, e aqui estão 2 livros que nós fizemos juntos, e o objetivo dessa palestra é justamente falar isso, como que eu conecto as habilidades em gerações distintas. Eu tenho 46 anos, ela tem 13, né? Então, na verdade, eu vou falar para vocês a diferença que existe entre geração, entre mim e ela, de acordo com a classificação das orações, existe ainda outra geração no meio. Eu sou da geração X, ela é da geração Z, e no meio ainda temos a geração Y. Então, como que você conecta habilidades para construir algo, como você se conecta com as pessoas de gerações tão diferentes. Então, esse é o meu objetivo. Bom, contando um pouquinho da minha história para vocês, da minha história com ela, a gente sempre teve uma relação muito boa, uma relação familiar tranquila, só que eu sempre fui muito ocupado, extremamente ocupado, dando aula para preparatório para concurso, escrevendo livro, viajando, dando palestras, então muito ocupado. E ela entrou nessa fase de pré-adolescência e, com certeza, sentiu falta um pouco mais, né, da figura paterna ali próximo. E a forma que nós conseguimos, eu tive várias participações também na vida pública, fui secretário de Estado e tal, então isso afastou muito, assim, não é que nos afastou, é que tirou grande parte do tempo que nós tínhamos para conviver. E no finalzinho de 2018, eu percebi isso, nós percebemos, eu e minha esposa, essa conexão do pré-adolescente. A gente morava num sobrado, então, quando um estava embaixo, o outro estava lá em cima, a gente começou a ver uma certa distância, um certo distanciamento. E no finalzinho de 2018, nós tivemos a ideia de criar um perfil na internet para explicar português para as pessoas, para dar dicas de português. E aí, na verdade, começou a nossa conexão e recomeçou a nossa conexão, e eu comecei a entender um pouco mais da diferença de geração. Nós começamos um trabalho mesmo junto
começou como algo simples para dar dica para as pessoas, mas depois começou a se transformar numa atividade realmente laboral, num trabalho. Continuou com o objetivo de inspiração para ela ajudar, ela estuda até hoje pelos mapas, porém veio mais um caráter que a gente não estava esperando, um caráter mesmo de trabalho. Dessa conexão, nós fizemos 2 livros, publicamos 2 livros, e hoje nós estamos dando treinamento já em algumas cidades do Brasil, como que a pessoa elabora, como ela cria mapas mentais e como que pode se apropriar dessa metodologia, dessa técnica para aprender qualquer coisa. Tá? Então, no decorrer do nosso webinar, eu vou contando um pouco mais desses detalhes. Bom, vou mostrar para vocês aqui agora. Vamos ver se abre essa imagem, vou deixar aqui do lado. Ver se ela vai abrir. Enquanto isso, deixe eu mostrar essa outra aqui. O que Einstein disse? Einstein disse o seguinte: se você não consegue explicar algo de modo simples, é porque não entendeu bem a coisa. Nosso objetivo hoje aqui, eu não vou falar de teorias da aprendizagem, fundamentos da aprendizagem, sobre questões comportamentais complexas. Eu vou falar de uma maneira bem simples, como um pai e como um professor que quer explicar algo bem simples. Porque se você não consegue explicar algo de modo simples, é porque você não entendeu bem a coisa. Então, eu quero que depois você consiga explicar isso para outras pessoas e que você se aproprie desse conhecimento também. Ok? Bom, vamos ver se agora a outra imagem aqui abre. Estou com dificuldadezinha aqui. Abriu. Ótimo. Bom, a Amanda fez esse mapinha agora há pouco, que vai ser, nós vamos nos orientar por aqui nesse nosso webinar. Agora há pouco mesmo, está quentinho, ó, saiu do forno agora. Então, esse é o tema do nosso webinar. Como conectar habilidades entre gerações distintas. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte: conectar tem a ver com comunicar. Conexão é comunicação. Se você não está se comunicando da forma correta, você pode estar simplesmente falando, mas você não está gerando uma conexão. E o contrário também é verdadeiro. Quando você se comunica de uma maneira ruim, de uma maneira inadequada, você pode gerar uma desconexão, simplesmente porque a pessoa passa a não te ouvir mais. Na verdade, você gera uma comunicação, você gera palavras, você gera atitudes, você gera atos, mas a pessoa não está conectada, então aquilo passa, como se diz aqui em Brasília, passa batido. Então, conexão tem a ver com comunicação. E comunicação tem a ver com o quê? Linguagem. Comunicação é linguagem. Então, a minha primeira pergunta para você que é pai e que quer, aqueles que estão conectados com seus filhos, querem manter essa conexão, e os outros que notam que tem uma certa dificuldade nessa conexão, você que é professor e quer se conectar melhor com seus alunos. Eu sempre tive uma conexão sensacional com os meus alunos, porque eu entendi isso aqui, mesmo sem essa teoria, eu entendi que tudo estava na forma como eu me comunicava. Tudo. Tanto que até hoje eu sou convidado para o casamento dos meus alunos, sou convidado para ser padrinho, convidado para aniversários, porque, na verdade, nós geramos uma conexão. Então, vamos lá. Como conectar habilidades entre gerações distintas? Primeiro passo, a conexão é sinônimo de comunicação aqui para a gente. Se você se comunicar da forma correta, você vai gerar uma conexão. Se você se comunicar da forma incorreta, vamos dizer, não vou dizer incorreta, mas inadequada, certo? Você vai gerar uma desconexão. E comunicação tem a ver com a linguagem. Então, eu vou abordar a linguagem, mas não do ponto de vista da teoria da linguagem, teoria de comunicação, não. Eu vou abordar a linguagem de 2 pontos de vista para ficar bem simples para todos nós aqui. Primeiro, do ponto de vista da geração. A linguagem de geração. E o segundo, a linguagem de valorização. Como é isso? Eu sempre falei, eu tenho falado com as pessoas, tenho dado algumas palestras, e eu tenho falado o seguinte, que existe um abismo entre a minha geração, Marcos Paco, 46 anos, e a geração da minha filha, que é a geração da Amanda, com 13 anos, e a geração da Ana Júlia, que tem 9, que eu vou mostrar para vocês que existe até já uma diferença de geração entre a minha filha Amanda, de 13 anos, e a minha filha Ana Júlia, de 9, já é outra geração. Bom, psicólogos, sociólogos começaram a perceber as diferenças comportamentais
de acordo com a demografia da população. Na verdade, a idade da população influenciava nos comportamentos, na verdade, e os comportamentos influenciavam na idade. E quem mais se apropriou desse estudo dos sociólogos e psicólogos comportamentais foi a publicidade. A publicidade se apropriou desse conhecimento por quê? Porque queria falar a linguagem das gerações para vender os seus produtos. Porque não adianta eu querer vender um produto, né, para uma geração falando a linguagem da outra geração. Então, sociólogos americanos, sociólogos franceses, psicólogos começaram a estudar os comportamentos das gerações e eles então fizeram uma classificação dessas gerações. A publicidade foi lá, a propaganda foi lá e buscou esse conhecimento para procurar o quê? Vender. E nós vamos buscar esse conhecimento para quê? Para nos conectarmos aos nossos filhos, para nos conectarmos aos nossos alunos. Então, aos nossos filhos e aos nossos alunos, ok? Eu vou falando, aqui do lado tem uma caixinha de pergunta, depois quando você quiser fazer uma pergunta, de tempos em tempos, eu vou olhar aqui a caixinha para responder a sua pergunta, ok? Bom, vamos aumentar aqui de novo. Então, resumindo, psicólogos, sociólogos começaram a estudar, estudiosos do comportamento, classificaram as gerações de acordo com o ano, né? A questão demográfica da população de acordo com o ano do nascimento. E com base nisso, eles fizeram um estudo pós-guerra, né? Classificação pós-Segunda Guerra Mundial. E eles entenderam que existem 5 gerações, alguns dizem que são 4 gerações, outros dizem que são 5 gerações do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial para cá. E essas gerações foram classificadas, como eu falei, de acordo com o ano de nascimento e com o comportamento da coletividade, ou seja, todos os acidentes que ocorreram ou fatos de repercussão mundial que aconteceram na época, esses fatos foram elencados e foram observados para essa classificação. Isso é importante por quê? Porque você fala muitas vezes, o pai comete um erro falando assim, porque no meu tempo era assim. No seu tempo, era outra geração. É essa a questão. Eu tenho aqui em casa, por exemplo, na minha linha, que é sucessória, eu tenho aqui, na verdade, as 5 gerações. O meu pai é de uma geração, eu sou de outra geração, a minha esposa é de outra geração, a minha filha maior de outra geração e a menor de outra geração. Essas 5 gerações, de acordo com esse estudo da classificação das gerações. Então, vamos lá. Primeira coisa, se você quer se conectar com o seu filho, se você quer se conectar com o seu aluno, você precisa saber qual é a geração dele e estudar as gerações. Hoje eu não vou esgotar esse assunto, mas eu vou abrir a sua mente para você ficar atento a isso. Você precisa falar a linguagem da geração da pessoa e não a linguagem da sua geração, a menos que a pessoa, você queira se conectar com alguém da sua geração. Você quer conectar com alguém da sua geração, você vai falar a linguagem da sua geração. Mas se você quer se conectar com outra pessoa de outra geração, você precisa falar a linguagem do outro e não a sua linguagem. E esse é um ponto importante. Quando você quer se conectar com a outra pessoa, você tem que falar a linguagem dela e não a sua linguagem, porque é você que quer gerar essa conexão, ok? Bom, os sociólogos, esses estudiosos, classificaram, e psicólogos comportamentais, classificaram as gerações, né, da Segunda Guerra Mundial para cá, em 5 níveis, vamos dizer assim. Então, a primeira geração era chamada de baby boomers. Na verdade, era o que eles chamavam de explosão de bebês lá nos Estados Unidos. E existe também uma diferença de classificação entre os Estados Unidos e o Brasil. Existe um delay aí de 5 anos, mais ou menos, mas nós não vamos entrar nesse detalhe aqui. Mas veja bem, o que era essa geração do baby boomers? Na verdade, pós-Segunda Guerra Mundial, os países envolvidos na Segunda Guerra começaram a se reconstruir, né? Soldados voltaram para casa e as pessoas começaram a reconstruir a vida, queriam reconstruir a vida. Então, houve uma explosão de bebês, as pessoas mais estavam tranquilas, mais em casa, e começaram a trabalhar também, reconstruir, mas realmente houve essa explosão de nascimentos. Então, essa geração é a geração de 1940 até mais ou menos 1960. São pessoas que hoje têm entre 60 e 80 anos. A gente considera hoje os idosos pessoas a partir de 65 anos aqui no Brasil, né? Então, considerando isso, seriam mais ou menos essas pessoas de 60, 65 anos para frente, é a geração baby
boomers. Agora, vamos ver aqui algumas características dessa geração bem rapidamente. Eu vou mostrar aqui uma outra tela para você. Vamos ver se eu encontro aqui essa outra telinha aqui. Olha só. Olha o que eu quero falar para vocês antes de entrar nessa questão do baby boomers. Olha só. Nessa imagem aqui, nós temos claramente 4 gerações. Essa é a classificação mais tradicional, de 4 gerações. Eu vou falar hoje de uma classificação em 5 gerações. Aqui, do seu lado direito aí da tela, você vê a geração baby boomers. Essa é a geração das pessoas, vamos dizer assim, dos idosos hoje. Pessoas ali a partir dos 65 anos. Na verdade, 65 a 80 anos. Ou, em outra classificação, a partir dos 60. Então, não vamos dizer hoje que uma pessoa com 60 anos é idoso, mas está quase entrando na terceira idade, vamos dizer assim, né? E outros que já entraram. Essa é a geração pós-Segunda Guerra Mundial. Essa geração, na verdade, é muito diferente já da segunda geração aqui, ó, que essa é a geração X. Essa é a geração das pessoas que hoje têm entre 40 e 59 anos, mais ou menos, 40, 45. Não precisa você ficar muito apegado dessa questão do ano mesmo. Eu tenho 40 anos, então eu sou dessa geração. Não, porque existe um delay, existe uma transição, certo? Mas você vai se identificar em alguma dessas gerações. Então, essa é a geração filha dessa outra geração, né? É a geração X. Essa é uma geração, a Baby Boomers é uma geração que, do ponto de vista econômico, gerou muita riqueza, uma geração que buscava a segurança, buscava construir patrimônio de maneira sólida, então buscava, era a geração da construção. Essa é uma geração que já pegou o benefício dessa outra geração, a geração X, então, para pessoas que estão hoje ali na faixa dos 45 para frente, 40 a 60 anos, é a geração X, eu vou falar um pouquinho dela. Essa terceira geração são chamados millennials, ou geração Y, né? São pessoas que hoje têm entre 15 e 25 anos, mais ou menos, 15 e 25 anos, essa geração, ou de 10, 12 anos, até os 25 é a geração milênio, são jovens, né, propriamente ditos aqui. E aqui também a geração, essa na verdade, continua também a geração Z, na verdade. Aqui chega até a geração Z, e eu vou falar para você dessa geração também, são dos mais novos aí a partir de 1995, aliás, a partir do ano 2000, certo? Que hoje se considera a geração alfa. Mas vamos lá, de uma maneira simples. Aqui nós temos 4 gerações. Seria a geração Baby Boomers, é a geração X, a geração Y e a geração Z. E no que eu vou mostrar para vocês, está um pouquinho diferente. Essa geração Baby Boomers, para vocês terem ideia, olha só o que fala aqui. Os Baby Boomers viveram no Brasil. Como que foi isso no Brasil? No Brasil, eles viveram o desenvolvimento da promessa dos 50 anos em 5, né? Ali já a promessa de JK. Eles viveram um cenário no qual se sentiam otimistas, confiantes, né? Já a geração X viveu um cenário instável, da Guerra Fria à ditadura aqui no Brasil. E por isso é um grupo que busca linearidade, tanto na carreira quanto nas relações pessoais. Então, assim, quais eram algumas características aqui? Por exemplo, da geração Baby Boomers? Eles eram considerados mais respeitosos, colocavam o trabalho em primeiro lugar, orientados pela vida em comunidade, pela religião, mais educados, mais éticos. Essas eram as principais características da geração do Baby Boomers. Depois nós entramos na segunda geração, que é a geração X, na qual a maioria dos professores atualmente em sala de aula fazem parte, professores da faixa entre 40 a 60 anos. É uma geração um pouco mais conectada, a geração X, né? A outra geração, a geração Baby Boomers, hoje ela está também conectada, mas ela não era conectada. Então, a geração X já está um pouco mais conectada, gera mais da metade da renda familiar. Hoje, as pessoas na faixa de 40 até os 60, né, estão gerando a renda familiar. Na geração Baby Boomers, a mulher ainda ficava mais em casa. Nessa geração X, a mulher já participa também a mulher é economicamente ativa, vamos dizer assim. Essa geração é a que mais influencia o consumo, geração X, compra mais nos canais online e no varejo tradicional, contribui no pagamento de contas de outras gerações. 63% dos donos de negócio no Brasil têm mais de 40 anos, então os negócios no Brasil estão na mão dessa geração.
e são responsáveis pela criação, por exemplo, de 55% das startups americanas. A gente vê startup como algo bem inovador, bem jovial, mas, na verdade, 55% das startups estão na mão dessa geração, ok? Então, aqui são características da geração X. Depois, olha aqui, para vocês terem uma ideia, vocês estão vendo aí essa imagem. Aqui nós temos esses dois aqui, os mais idosos, a geração Baby Boomers, né? Pessoas da época pós-Segunda Guerra Mundial. No Brasil era o desenvolvimentismo, que chegou à criação de Brasília, né? Então, o JK, 50 anos em 5, então, um pessoal que estava construindo, os candandos que vieram para a construção de Brasília e por aí vai. Mas todo mundo, se você observar, está conectado hoje, ó, né? Os idosos estão com celular, aqui, ó, esse já está da geração ou geração alfa ou geração Z, ó, os dois aqui estão na geração Z, as duas crianças, né, com tablet. Aqui nós temos a geração X, que estão na faixa ali dos 40 anos, os pais aqui, ó, e essa criancinha aqui estaria na geração alfa, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, já aqui não tem a geração dos millennials, na verdade, que a geração Y não está aqui, né, mas nós temos aí já a geração alfa, todo mundo conectado. Agora, olha o que é interessante aqui. Você, e é uma dica que eu vou dar para você, quando você quiser se conectar com alguém, você tem que buscar o ponto de convergência entre as gerações e focar no ponto ou nos pontos de convergência. Nós, na maioria das vezes, ficamos focados nos pontos de divergência, nós ficamos focados naquilo que é diferente entre as gerações. Na verdade, você tem que focar naquilo que é convergente entre as gerações. Qual é o ponto de intersecção? Qual é o ponto de equilíbrio? Olha só, do ponto de vista digital, para vocês entenderem, foi feita uma pesquisa com mais de 2.000 pessoas, quais as marcas que mais faziam sentido para elas, marcas do mercado de consumo aí. Olha só que interessante. Geração Baby Boomers, os mais idosos, ó, a primeira marca que mais desperta algo positivo nas pessoas, a Apple aqui, né, o iPhone. Depois, aqui no Brasil, tá, essa pesquisa. Depois, ó, o banco BMG, que alguns nem sabem o que é, mas ele aparece aqui, ó. Dolly e Fiat. A geração X, que é a minha geração, por exemplo, ó, Apple aqui de novo, iPhone, depois Samsung, Nestlé, já muda aqui, ó. Essa geração não gosta muito de Dolly, e depois esse banco BMG, por exemplo, que eu não praticamente desconheço. Na geração Millennials, Banco BMG, PayPal, que já é o sistema de pagamento, né, eletrônico, Netflix, essa é a geração aí, Millennials, que tem ali na faixa de 25, 30 anos, tá? Netflix e Nubank. A geração Z, olha só, Apple de novo, olha só, Apple, Bob's, Philips, Samsung, para você ter ideia. Então, olha o ponto de convergência aqui, pelo menos em 3 gerações. O ponto de convergência, a Apple, tá? E se você observar, celular, né? Então, celular é um ponto de convergência do ponto de vista aqui da tecnologia, ok? Bom, nós vimos então geração Baby Boomers, geração X, tá? Um retrato de cada geração, nós temos aqui as características. Deixe-me voltar aqui para a classificação das gerações. Então, vamos lá. Classificação dos mais idosos, Baby Boomers, querem segurança, são pessoas que querem segurança, o tempo de experiência conta muito. Então, por exemplo, quando eu vou falar hoje para o mais jovem, se eu falar assim, olha, eu tenho 26 anos como professor, isso não quer dizer nada para a geração Millennials, não quer dizer nada para a geração Z e não quer dizer nada para a geração Alfa. Quem valoriza essa questão da experiência é a geração Baby Boomers e a geração X, certo? Os nascidos ali em 1960 a 1980. Esses valorizam a questão da experiência, valorizam o trabalho, né? Por exemplo, na geração Baby Boomers aqui, as pessoas ficavam anos no mesmo trabalho e não pensavam em mudar de jeito nenhum. E representam hoje quase 15% do Brasil, essa geração aqui, que são os idosos, né? Quase 30 milhões de pessoas. Então, carreira profissional estável, segurança, tempo de experiência mais importante que criatividade e inovação. Então, você falar para essa geração que criatividade e inovação, você não está falando a linguagem dela, porque o tempo de experiência é muito mais importante. E não havia tanta variedade de profissões. Já na geração X, é uma geração que veio
da época da Guerra Fria, né? Aquela guerra entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. Olha que é interessante, essa galera da geração X está entre 40 e 41 anos até os 60. Né? E olha aqui algumas características. Primeiro, foi a primeira geração a experimentar avanços tecnológicos. O celular, por exemplo, surgiu aqui. O computador, na verdade, surgiu aqui para essa geração. Foi a primeira, praticamente, a lidar com o computador, a lidar com o celular, por exemplo. O celular, essa geração começou a lidar com esse aparelho. Valorizam, por exemplo, a ascensão nos cargos, ficam muito tempo na mesma organização, né? Querem entender os processos como um todo e também tem um perfil mais conservador, tá? A geração Baby Boom, por incrível que pareça, a geração X já tem um perfil ainda mais conservador que a geração Baby Boomers, certo? Bom, depois disso, nós vamos aqui para a geração Y, que é a geração dos nascidos ali entre 1980 e 1995. São pessoas que têm aí na faixa hoje entre 25 anos e 40 anos, mais ou menos. E você observa que aqui já houve uma mudança menor do tempo da geração, de 15 anos. Normalmente, a classificação ficava ali entre 20 anos. De 20 e 20 anos, você tem uma classificação de geração. Aqui você já tem um tempo menor, na verdade, de 15 anos. Por quê? Devido ao avanço da tecnologia, né? Essa geração Y já é bem diferente da geração X. Olha só, por que ela é diferente? Tem hoje vamos pensar assim, entre 17 e entre 20 e 39 anos, mais ou menos, tá? Então, veja bem, essa geração é chamada de nativos digitais. Por exemplo, a minha geração, a geração X, compra algo por status. Você vai por uma marca por causa de status. A geração, você vê que no gráfico que eu mostrei agora há pouco da marca, da Apple e tal, não aparecia para a geração Y. Por quê? Porque a geração Y ela quer marcas que na cabeça dela estejam envolvidas com questões sociais, com questões ambientais, que atendam melhor às suas expectativas, né? Então, ela já é muito diferente. Olha aqui outras características dela. Ó. São extremamente exigentes com a vida profissional, os valores estão focados na experiência que vão ter com os produtos em vez da realização material, não dão muita atenção para organizações políticas e religiosas, então você quer falar para essas pessoas aí entre 25 e 40 anos, 25 e 37, 38 anos, elas não estão muito ligadas nessas questões, tem visões mais liberais, a geração X é conservadora, a minha geração, essa geração já é mais liberal, se adapta, tem mais facilidade de se adaptar a novas tecnologias, na verdade é a primeira geração realmente digital, né? São os usuários mais frequentes e dependentes da internet e da tecnologia, um consumo mais confiante, que abraçam causas sociais. Só que também já é uma geração que quer tudo para ontem, tudo muito rápido e gera uma ansiedade. Pessoas dessa geração aqui, se você mandar uma mensagem, se ela te mandar uma mensagem e você levar 10 minutos para responder para ela, o mundo já está acabando, né? Então, essa é a geração millennials, que são os mais jovens, e a publicidade hoje é muito orientada para essa geração. Então, já muito mais ligada no mundo digital, né? E mais liberal do ponto de vista do comportamento. Bom, depois nós temos a geração Z. Olha a geração Z. Eu fiz um gráfico aqui. A geração Z são os nascidos de 1995 a 2010. São pessoas que têm hoje entre vamos dizer assim, vão ali de 13 a 24 anos, mais ou menos, de 10 a 24 anos, tá? Essa idade não é bem determinada mesmo, tá? Mas vamos imaginar que são pessoas que estejam ali entre 11 e 24, 25 anos. É a geração Z. Eu coloquei aqui, a Amanda também fez um resumo, porque é até a geração dela, então deixe-me mostrar aqui para vocês esse resumo. Vamos ver se ele aparece aqui. Apareceu aqui. Olha só, aqui estão as características, né? É uma geração que veio a geração Z, para alguns, vem até hoje, para outros fazem, que nós vamos buscar hoje, um recorte em 2010. Então, vamos considerar, é uma geração dos nascidos, de 1996 até 2010,
e para alguns de 1996 até agora. Olha só, essa geração nasce num mundo conectado pelas tecnologias digitais. Aí a gente vê os professores falando assim, não, não tem que ter celular em sala de aula, não tem, esquece celular, esquece isso. Só que essa geração nasceu no mundo conectado pelas tecnologias digitais. E já é característico dela. Outra coisa, atenção dispersa. Você vê a maioria das pessoas dessa geração com fonezinho de ouvido andando aí na rua. E outra coisa, estão fazendo algo aqui, estão dispersos. Então, o que acontece? Aí o professor está lá chamando a atenção, o pai chamando a atenção, foca, presta atenção. Você pode ver que os pais falam muito foco, foco. Naturalmente, essa é uma geração dispersa. Depois, multitarefa, faz várias coisas ao mesmo tempo. Vamos ver aqui, eu só vou ver aqui um pouquinho, já que já estão ouvindo, então está tudo bem, algumas pessoas não estavam conseguindo ouvir. Então vamos lá, atenção dispersa, veja bem, se você tem um filho aí na idade entre 11 e 24 anos, saiba que ele é dessa geração. Alguns estudiosos aqui dizem que é de um aninho até os 24, é essa geração Z aqui. Na verdade, essa nomenclatura é X, Y, Z, e agora já está voltando para o A. Né? Então, X, geração X, é a minha geração, que vai dos 41 até os 60, mais ou menos. Geração Y vai dos 20 até os 39, mais ou menos, né? 25 até os 39. A geração Z seria essa geração até os 25, mas nós vamos dividir a geração Z e geração alfa. Bom, então se você tem filho aí entre 11 anos e 25 ou 24 alunos, isso aqui, ó, essas são as características dele. Nasce num mundo conectado pelas tecnologias digitais, atenção dispersa, não consegue focar, multitarefa, faz muitas coisas ao mesmo tempo, e aí você vê que eles não fazem com tanta profundidade, fazem de maneira mais superficial, independentes e exigentes com aquilo que eles almejam. Os cargos que vão ocupar, alguns dizem que nem foram criados ainda. Por exemplo, se você tem um filho entre 11 e 12 anos, os cargos que eles vão ocupar depois da faculdade, aí é um problema, são cargos que talvez nem existam ainda. Então, pode ser que eles façam uma faculdade que não vai servir para tanta coisa. Olha só, imediatismo, querem tudo para ontem, né? Você deve estar se identificando. Dificuldade em se socializar fora do ambiente virtual, e até quando eles estão juntos num shopping, pode ver que está todo mundo com o celular, mesmo juntos, eles precisam, num parque ou no shopping, numa festinha, eles precisam estar com o celular, e não querem passar a vida toda desempenhando a mesma função. Isso não passa na cabeça deles, por exemplo, dessa geração, entrar, por exemplo, num serviço público, ou então entrar numa empresa e passar o ano, a vida toda na mesma empresa. Isso nem passa pela cabeça dessa geração aqui, ok? Então, essa é a característica. E agora, por último, buscando aqui de novo o site, depois eu vou indicar para vocês a geração alfa. Vamos ver se eu acho aqui o perfil de cada geração. Então, vamos lá, rapidinho. Já falei dos baby boomers, ou geração X, os millennials, geração Z. Vamos pegar aqui a geração alfa. Olha só, nascidos a partir de 2010, a geração alfa. Dependendo da sua idade, seu filho provavelmente faz parte dessa geração. Tal qual a geração Z, tem a tecnologia ocupando a centralidade de suas decisões. Esta é a geração que nasceu completamente no mundo digital. Não existe o analógico para essa criança. Por exemplo, a minha filha de 9 anos fala assim, ela muito insatisfeita com a escola. Né? Tudo ela pergunta, tudo ela quer ver a prática, quer ver aqui pela internet. Então, ela não entende, ela gosta da convivência com as crianças na escola, mas ela tem uma dificuldade imensa de se concentrar em alguma coisa. Está tendo aula online aqui, por exemplo, está rolando aula online na escola agora nesse período de pandemia, e ela está fazendo estrelinha aqui na sala, está pulando, está focada em outras coisas, porque é uma atenção completamente dispersa. E olha só, tem o YouTube como propagador de conhecimento, e outro detalhe, é uma geração faça por si mesmo. Aprenda a fazer. Então, ela vai para o YouTube, aprende a fazer slime, ela sozinha aprende a fazer bolo, aprende a fazer não sei o quê, sozinha. Então, tem o YouTube como propagador de conhecimento. Depois, reconexão com videogames, gostam de jogar, mais transparência na relação com seus pais, fala o que pensa, né? E tecnologia, e quer a tecnologia como aliado do aprendizado. Para vocês terem ideia, aconteceu hoje mesmo, minha filha chegou, queria me mostrar algo, eu estava preparando aqui o webinar para vocês,
não pude ver, ela falou, oh, pai, eu descobri aqui que tem um site, olha só, ela tem 9 anos, eu descobri um site aqui que faz o resumo. A gente quer fazer um resumo de um texto, a gente pega esse texto, coloca aqui no site e ele já dá o resumo para a gente. Ou seja, enquanto nós, professores, estamos ensinando a pessoa a fazer o resumo, ela já viu aqui um site que faz o resumo, para vocês terem ideia. Então, ó, aqui estão alguns hábitos dessa geração. Vamos lá, características da geração Z, que é a geração dos 11 até os 24, 25 anos. 96% já possuem smartphone. Até 2020, representarão 40% dos consumidores. No cenário brasileiro, é a geração que mais se preocupa com questões sociais, questões ambientais. Né? Esses dias, eu falei que ia fazer uma doação para umas pessoas. Minha filha chega, os olhos lacrimejaram, na verdade, porque ela realmente se preocupa um pouco mais com isso. Essa questão do racismo agora mesmo, minha filha de manhã já veio me falando da hashtag que estava sendo levantado, da questão racial e estudando para poder já se posicionar também. Então, design é importantíssimo, o design é um elemento fundamental para 67% dessa geração, tá? Agora são os consumidores do futuro. E, por último, aqui a geração alfa das criancinhas, como eu estava falando, né? Na verdade, aqui aqui, ó, a geração alfa será monitorada a todo momento e tal, mas, na verdade, não deu muitas características aqui da geração alfa. Mas vamos lá, voltando rapidamente. Depois eu vou indicar aqui para vocês, ó, esse site vocês podem procurar, Gerações em Trânsito, tá bom? Eu vou depois coloco de alguma forma o link para vocês, digital.consumidor moderno, é um site em que vocês podem pesquisar isso aqui também. Bom, vamos lá, eu já falei muito dessas gerações, o meu tempo está passando, e o que importa? Voltando aqui a esse mapinha. O que importa você saber? Veja bem, como eu conecto as minhas habilidades com as habilidades do meu filho? Né? Você viu aí que existem as gerações. De repente, seu filho faz parte da geração millennials, que está aí entre 25 e 39 anos, o seu aluno. Né? Então, a geração Z, que está entre 11 e 24 anos, e a geração alfa até os 10 anos. Qual a dica para você se conectar? Foi o que eu fiz. Tá? Na verdade, depois que eu vim conhecer essas gerações, mas eu busquei o ponto de convergência entre mim e a minha filha. Ela estava estudando, eu vi que ela era extremamente organizada nas coisas dela, gostava de fazer coisas bonitinhas, né? E aí minha esposa estava estudando, por exemplo, estava estudando direito com mapas mentais. Minha esposa que na verdade percebeu isso, conectou a minha habilidade de português, de língua, né, com a habilidade dela de desenhar, e ela precisava tirar notas melhores em português também. Então, nós juntamos essa habilidade, eu busquei um ponto de convergência e foquei nele. Foi tão fácil? Não. Por quê? Por exemplo, aí vem outras características de comportamento. Eu sou da geração X, mais conservador, mais rigoroso com as coisas também, então, que é aquela que luta, que trabalha, né? Então, você acha que tudo tem que ser do seu jeito. Então, eu, na verdade, tive esse conflito com ela, né? Esse conflito da questão do comportamento, e tivemos que ir nos adaptando a esse comportamento. Então, como pai, nós vamos errar mesmo, e você não pode ter vergonha de assumir para o seu filho que você errou, mas você tem que entender a geração em que ele nasceu, a geração em que ele está, para poder você conseguir se conectar. Não adianta você falar no meu tempo. Você conta as suas histórias e ele vai tirar proveito ou não daquela história. Mas o que você fez no seu tempo, no meu caso entre mim e minha filha, a outra geração, a geração dos millennials, entendeu? Que é considerada uma geração egoísta, uma geração individualista também. Então, há um comportamento bem diferente. Então, você precisa buscar qual o ponto de convergência entre você e o seu filho. Ele gosta de celular, por que você não tenta fazer algo com o celular? Por exemplo, nós criamos um perfil no Instagram, na verdade, e nós postamos esses mapas. Ela desenha isso aqui, ela usa a habilidade, usa o lettering. Eu vi que ela tinha essa habilidade, foi se aperfeiçoando, fomos lá, compramos as canetas, compramos o material, e ela faz isso aqui hoje, e faz para outras áreas, já faz o lettering hoje nas paredes, já faz outras coisas. E o quê? Então, nós buscamos um ponto de convergência. Então, busque, veja qual é o ponto de convergência, ou os pontos de convergência entre as duas gerações, e foque nele. Não foque no que está dando errado. Entende? Por exemplo, há uma música que diz assim, só quero saber, acho que era dos Titãs, eu só quero saber do que pode dar certo. É mais ou menos isso.
foque naquilo que há convergência, porque daí você vai ter um crescimento nessa conexão, ok? Depois vocês estudam um pouco mais essa questão da geração. E eu tenho aqui 15 minutos agora para falar da linguagem de valorização. Até aí, tudo bem? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Marcos, se você tiver que passar um pouco, não tem problema, tá? Faz no seu tempo. Ah, ok. Ok, tudo bem. Então, deixe-me ver aqui só um pouquinho. Ok, eu quero agradecer, né, todas as pessoas que estão com a gente agora, são 61 pessoas, 63 que estão nos acompanhando agora, muito legal, tá? E se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer a pergunta aí que eu estou aqui para responder. Bom, vamos lá então. Talvez eu passe um pouquinho, mas eu não quero atrapalhar muito vocês, porque eu sei que vocês fizeram a programação de vocês. Bom, eu falei então da linguagem de geração. Você quer se conectar com os seus filhos, você quer se conectar com os seus alunos. Pare de focar nos seus comportamentos, na sua geração. Não é que você vai se anular, mas você quer se conectar. Procure conhecer o comportamento da geração do seu filho. E conhecer não sinceramente só olhando, mas estudando, pesquisando sobre as gerações, sobre o comportamento, porque o seu filho nasceu no momento da demografia, momento da história, e ele está sendo influenciado por esse momento da história. E não tão influenciado por você, mas influenciado por outras crianças da idade dele lá na escola, influenciado pela internet, influenciado pelas redes sociais. E você não tem como observar isso o tempo todo, porque você está focado nas características da sua geração. Você, o tempo todo, está absorvendo informações, comportamentos da sua geração. E é claro que os jovens, eles influenciam no nosso comportamento, os mais jovens influenciam, mas nós temos a tendência de focar muito no que é da nossa geração, principalmente se você é da geração X. A geração X chega a ser mais rígida do que a geração baby boomers, né, que são os mais idosos. Eles eram assim, muito mais leves do que a gente. Na verdade, quem está na geração X. Então, um professor da geração X, para ele é inadmissível celular em sala de aula. Da geração X, para ele é inadmissível o aluno que não quer ler. Espera aí, o aluno hoje, ele não pense você que você vai mudar isso. Você não vai mudar, é a geração. Ele lê de uma maneira diferente, ele não busca as informações, ele não quer a aula para ficar dando aquelas informações cheias de informações, ele não quer isso. O aluno de hoje, a criança dessas gerações mais novas, geração alfa, geração Z, eles veem posts, entende? Então, não pense você que uma pessoa dessa geração vai querer ler Dom Casmurro, Iracema, olha, vai ser muito difícil. Ah, mas você está errado. Não, toda regra tem sua exceção. Eu estou dizendo pela maioria. Eles, na verdade, podem até ver isso de uma forma diferente. Essa é uma geração dos vídeos, de algo interessante, né, de algo rápido, de algo dinâmico. Então, dificilmente essa geração se concentra, por exemplo, numa obra tão sensacional como, por exemplo, Dom Casmurro. Infelizmente, esse é o momento que nós estamos vivendo, ok? Então, você precisa conhecer a geração do seu filho ou do seu aluno e focar naquele ponto de convergência entre vocês. E pode ter certeza que vai haver um ponto de convergência e você precisa identificar. Eu identifiquei aqui o nosso ponto de convergência. Agora, mais do que a linguagem de geração, e apesar de eu dar menos tempo para ela hoje, é porque isso aqui é um estudo que eu tenho feito nesses últimos dias, esse aqui já é o que eu domino já há mais tempo. Mais importante do que a linguagem de geração é você entender a linguagem de valorização. Porque se você entender essa linguagem de valorização, você vai conseguir suplantar a linguagem de geração. Você vai conseguir, vamos dizer assim, compensar a sua desatenção com a linguagem de geração. Vamos entender? Olha só, na linguagem de valorização, encontre a linguagem predominante e foque nela. Há um sociólogo também americano, deixe-me colocar aqui para vocês, aqui a foto dele. Olha só, o Gary Chapman. Ele fala das 5 linguagens de valorização. Alguns chamam por ele de 5 linguagens do amor, né? Mas ele criou como 5 linguagens de valorização. Gary Chapman é um sociólogo, um professor universitário americano, e ele fez isso aqui há muito tempo, ele classificou essas questões da linguagem. Só um pouquinho, vamos lá.
E na linguagem de valorização é o seguinte: o que faz você se sentir mais amado e valorizado? E aqui é um ponto-chave. Um ponto-chave. Nós queremos nos comunicar na nossa linguagem. E se você quiser se conectar com outra pessoa, você tem que falar a linguagem dela, a linguagem de valorização dela. O que mais faz você se sentir amado e valorizado. Parte desse princípio. Veja bem. E aí você tem que ter empatia, porque o que é empatia? Empatia é você falar a linguagem do outro, não é você falar a sua linguagem, entende? Eu estou falando aqui, você que está aqui até agora, nesse webinar, é porque você quer se conectar, você quer entender um pouco melhor essa geração. E para você se conectar, você precisa ter empatia. E o que é empatia? É você falar a linguagem da outra pessoa, é você se colocar no lugar da outra pessoa. Veja bem, a primeira linguagem que existe é a linguagem de palavras de afirmação. Existem pessoas que vão se sentir amadas e valorizadas quando ouvirem palavras de afirmação, palavras que elevem a autoestima. Então, essa é a primeira linguagem, palavras de afirmação. Olha só algumas características aqui da palavra de afirmação. Vamos ver se ele vai abrir aqui, tentando abrir. Mas assim, veja bem, você de repente chega e fala com o seu filho, você dá um presente, por exemplo, para o seu filho. Você chega, o pai chega com um monte de presente, um presente no aniversário, apareceu aqui. Então, veja bem. E o filho fala, tá bom, colocou o presente ali do lado e tal, né? E o pai fala, poxa, mas eu comprei um presente caro e tal, como que meu filho não deu tanta atenção? A linguagem dele não é a linguagem de presente, a linguagem dele é palavra de afirmação. Se seu filho chega e mostra uma prova para você, fala assim, olha pai, tirei 9, você, beleza filho, continua te olhando o celular, entendeu? Aí depois você chega com o celular para ele de presente, aquele celular, claro que todo mundo, toda criança quer o celular, mas aquele celular não é tão importante quanto uma palavra de afirmação. E quando você, aí o que é importante é o seguinte, palavra de afirmação, você afirma, ou você, na verdade, vamos dizer assim, você confirma, você afirma, na verdade, as boas atitudes, os resultados dele. Aqui não tem crítica, não pode haver crítica nenhuma. Você está afirmando o quê? Uma característica, uma virtude, uma atitude boa dele. Então, isso conta demais. Às vezes, por exemplo, eu estava dando uma palestra para diretores de escola e falando, né? Tem diretor de escola que o que interessa para ele é você chegar e falar, nossa, como essa escola está maravilhosa, parabéns. Outros, isso não vai fazer diferença. Faz diferença para ele se você chegar e der um presente. Outro faz diferença se no lugar do presente você falar, diretor, em que eu posso ajudar você? Tem alguma coisa atrasada, alguma coisa que eu possa fazer aqui por você? Ou seja, cada um tem uma linguagem. No caso da palavra de afirmação, tem que haver uma congruência, uma coerência entre o tom de voz, a linguagem corporal e as palavras. Você não pode falar, filho, que maravilhoso. Filho, que maravilhoso esse seu trabalho. Ou seja, não houve uma congruência. Então, quando você quer elevar a autoestima de alguém, né? Quando você quer reforçar, a palavra que eu queria me lembrar é reforçar um comportamento positivo, uma atitude positiva, um ganho, você usa palavras de afirmação, mas tem que haver coerência entre o tom de voz, a linguagem corporal e as palavras. Você vê que algumas pessoas no vídeo falam, bom, gente, quero falar com vocês de algo muito interessante. Ou seja, ele está falando que é interessante, mas o rosto dele está falando que não é interessante. Então, não está sendo congruente. Então, existem pessoas cuja linguagem de valorização, elas vão se sentir amadas, vão se sentir valorizadas se você falar para ela. Ela quer ouvir a sua voz. E com coerência entre o tom de voz, a linguagem corporal e as palavras. Depois, a segunda linguagem de afirmação, vamos ver se ele vai abrir aqui. Às vezes demora um pouco a abrir. Bom, eu vou sair um pouquinho da ordem aqui, talvez, mas é o toque físico. Vou botar aqui. Abriu. Pronto. Ó. O toque físico. Toque físico é uma linguagem de valorização. A pessoa se sente amada quando recebe um abraço, se sente amada quando você coloca a mão no ombro dela, quando pega na mão. Nesse tempo de corona, então, em que
a gente não está podendo cumprimentar as pessoas cuja linguagem é toque físico estão sofrendo muito. Elas não estão se sentindo amadas e valorizadas. Por quê? Porque elas estão acostumadas a chegar e cumprimentar dando um abraço, dando um beijinho, né? Abraçando. São aquelas adolescentes que andam na escola o intervalo todo abraçadas. A linguagem delas é o quê? É o toque físico. Estão sofrendo bastante. Então, não adianta para essa pessoa você falar que ela é inteligente, falar que não sei o quê, e na hora de ela te dar um abraço, você não gosta muito do abraço e se afasta, por exemplo. Não adianta nada. Não adianta você simplesmente dar presente para ela, ela quer o abraço. Para ela, muitas vezes, aquele ato de abraçar vai ser mais importante do que o presente. Já algumas pessoas não gostam muito dessa questão do toque físico, né? Então, você tem que ver, observar qual é a linguagem da pessoa. Veja bem, aqui algumas características. Computador, algumas características das pessoas cuja linguagem é o toque físico. Elas querem sentir, entendeu? É a questão da sensação. É isso que importa para elas. Como não abriu aqui, vamos aqui para o outro. São imagens meio pesadas que não querem abrir. Bom, eu vou aproveitar então e vou pegar aqui essa outra que já havia aberto. Opa, aqui, ó. Veja bem, as 5 linguagens de valorização. As 5 linguagens de valorização. Palavra de afirmação, toque físico, tempo de qualidade, presentes e prestação de serviço. Veja bem, o tempo de qualidade. Para algumas pessoas, não importa você elogiar, não importa você reforçar um comportamento positivo, não importa você chegar abraçado, um beijinho, um abraço, um aperto de mão, isso não importa. Importa o tempo que você reserva para ela. Então, é o tempo de qualidade. E não é um tempo, por exemplo, várias vezes eu ouço a minha filha falar assim, oi? Eu ouço a minha filha falar assim, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui a Amandinha, viu? Então, eu ouço minha filha falar assim, cadê? Pai, fala comigo, eu estou no celular. Não, sem o celular, sem o celular. Ela quer o quê? Um tempo de qualidade. Ou seja, um tempo em que você dê atenção total para ela. Outras pessoas, você fala, ela mesma não está muito preocupada com esse tempo, certo? A linguagem dela é outra, mas para muitas pessoas, o tempo de qualidade. Aí tem o presente, acho que é a linguagem da maioria das pessoas, é a linguagem de presente, né? Agora, por incrível que pareça, há muitas pessoas que não gostam tanto do presente, né? Quando eu comecei relacionamento com a minha esposa, um relacionamento de namoro, eu gostava, minha linguagem é presente e palavra de afirmação. Então, normalmente você não tem só uma linguagem, você pode ter todas, mas você tem aquela que predomina. Inclusive, existem testes para isso. Se você se interessar por esse assunto, depois você vai me mandar um e-mail que eu vou falar como você faz os testes para descobrir a linguagem de valorização da pessoa. Então, eu mandava presentes para ela, ela recebia, era educada, mas eu notava que aquilo não fazia muita diferença, certo? Para ela, o que faz diferença, na verdade, são os atos de serviço. Aqui eu coloquei como prestação de serviço, mas tem uma linguagem mais bonitinha, que são os atos de serviço. Para ela, para minha esposa, é muito melhor eu lavar a louça do almoço do que dar um presente para ela, por exemplo. Tá? São os atos de serviço. Vamos ver aqui se eu consigo abrir a imagem. Elas estão de birra comigo, não estão abrindo aqui. Então, para ela é muito melhor eu dar como eu falei, lavar a louça, do que, por exemplo, dar um presente. Então, você tem que ficar bem atento qual a linguagem. Assim, olha só. Esse aqui, ó, são as pessoas que querem o tempo de qualidade, ó, querem estar próximos, querem fazer juntos, entendeu? Querem atenção. Então, a linguagem aqui é o tempo de qualidade. Vamos ver se agora abre o outro aqui. Infelizmente, abriu aqui, ó, atos de serviço, tá? É a 5ª linguagem. Atos de serviço. São pessoas que querem ajuda em alguma coisa, querem que você o ajude a fazer junto. Então, é o ato de serviço, ok? Bom, só um minutinho para buscar aqui. Vamos ver se abre aqui a outra imagem. Bom, esse ato de serviço, ele comunica para essas pessoas amor, uma vida emocional saudável, comunica autoestima, tá? Então, existem várias características. Mas, para a gente fechar aqui,
certo? Que acabou que a imagem não abriu direitinho. Então, para a gente fazer um resumo agora, para a gente encerrar esse momento. Como que você se conecta, então? Como você conecta as habilidades entre gerações distintas? Conexão é o quê? Comunicação. Você se conecta pela linguagem. E essa linguagem, a linguagem de geração e a linguagem de valorização. Entender as diferenças de comportamento entre as gerações e buscar o ponto de convergência e focar nesse ponto de convergência. E depois, linguagem de valorização. Você entender qual a linguagem pela qual a pessoa se sente valorizada, amada, certo? Palavras de afirmação, toque físico, um tempo de qualidade, são presentes, prestação, atos de serviço. Então, você vai falar na linguagem da pessoa. Encontre a linguagem predominante, normalmente são duas, viu? Encontre a linguagem predominante, as duas predominantes, e foque nessa linguagem, porque você vai conseguir se conectar. Vou chamar aqui a Amanda. Vou chamar minha filha aqui para eu mostrar para vocês. Amanda. Deixe-me ver aqui se tem. Vocês estão entendendo? Aqui me perguntaram qual é o meu e-mail. Vou aproveitar e já colocar aqui, ó, marcospaco@gmail.com. Estou aqui respondendo, tá? Esse é o meu e-mail. Ok. Perguntou se vai ficar gravado. Vem aqui, Amandinha. Isso, chamei aqui a minha filha. Só um minutinho. Vou mostrar para vocês. Esta é a Amanda. Vou colocar aqui o fone para ela. Fala aí com o pessoal alguma coisa. Eles estão te ouvindo. Eles estão ouvindo. Isso, essa é a Amanda, que escreveu comigo os 2 livros, Mapas Mentais, né, o Mapear Português. Eu queria aproveitar para... Fala aí um pouquinho do perfil para o pessoal, Amanda. Fala aqui, rapidinho. Dá não? Peraí, vai olhar aqui. Bom, eu vou sair um pouquinho da tela aqui e deixar a Amanda falar com você. Só fala um pouquinho do perfil. Como foi a experiência para você? Eu vou contar um pouquinho de como foi a minha experiência, criando o perfil do Mapear, e como que eu reagi, né, com toda essa história, porque muita gente me pergunta, meu Deus, essa pessoa tem 13 anos, agora eu fiz 13, né, mas você só tem 12 anos, 13 anos, e já escreveu livro, e sim, sempre foi um sonho meu, que se realizou agora, escrever um livro. E acho que a experiência no perfil foi uma das melhores experiências da minha vida, porque não só pelo fato de eu estar realizando o sonho de escrever o livro, mas o fato de eu estar realizando também um outro sonho, que sempre foi um grande sonho meu, ajudar as pessoas com a educação também. Porque eu tinha muita dificuldade em português, eu nunca fui muito boa de gramática, e isso dificultava na escola, no meu aprendizado. Então, eu queria ajudar outras pessoas que, assim como eu, tinham dificuldade em português. E como meu pai é professor, né, a lenda, ele é muito bom, ele me ajudou muito. E a gente descobriu essa forma dos mapas mentais, que é uma forma bem mais fácil de aprender. Assim, eu consegui aprender mais rápido, memorizar todas as regrinhas mais fácil. E foi uma experiência maravilhosa. E eu queria levar essa experiência que eu tive para mais pessoas. E a gente viu um perfil, né? Minha mãe viu um perfil de mapas mentais e tiramos a ideia dos mapas e fizemos um de português, que é a área especializada do meu pai. E então, agora o perfil vem crescendo e eu fico muito feliz que seguem todas as pessoas de verdade, elas mandam um relatório pra gente, nossa, seus mapas estão me ajudando muito obrigada. E não só essa felicidade, mas também que meu pai era muito ocupado, então às vezes ele não tinha muito tempo para conversar comigo. E a minha linguagem de amor, de valorização, é tempo de qualidade. Então eu amo quando a pessoa tira um tempinho para falar comigo, para conversar comigo. Para mim é a melhor coisa. Então, nesse perfil,
a gente conseguiu se aproximar e estabelecer uma relação melhor de pai e filha. Já era boa, mas quando ele passa mais tempo comigo, mais tempo se dedicando a mim mesmo, ele se tornou meu melhor amigo. E então a nossa relação de pai e filha melhorou demais. Então eu posso dizer que a minha experiência no perfil foi maravilhosa. Ótimo. Eu vou colocar aqui uma imagem, Amanda, a do perfil, para as pessoas conhecerem, né? Vamos ver se abre aqui a imagem. Abriu aqui, ó. Tá, vamos só aumentar um pouco. Isso, aqui está apresentando para eles. Então, esse é o perfil Mapear Português, lá no Instagram. Esse é o perfil Amanda, que desenha todos os mapas. Todos os mapas são desenhados por ela. Tá? Vamos ver se esse aqui abre. Tem umas imagens aqui que são chatinhas. Aqui, ó, essa aqui abriu. Esse é o meu Instagram, né? Você pode também... O perfil mais profissional está marcospaco.triade. .triade, é o mais profissional. Tá? Esse aqui é mais de opinião, esse Marcos Paco. Agora, o perfil mesmo do Instagram nosso é esse aqui, ó. Mapear Português. Vou colocar aqui, então, quem não segue ainda, se puder seguir, Mapear Português, você vai ter, a gente agradece, né? Então, é isso aí, beleza? Então, eu vou... nós temos que encerrar, mas antes disso, deixe-me ver se há alguma pergunta aqui a mais. Quer falar mais alguma coisa? Oi. Deixa eu ler algumas para você, para a gente... Okay. As pessoas estão perguntando, pedindo para você repetir os sites que você citou. O site, no caso, né? Que você citou. Sim. Tem então, como? Vamos lá. Tem como. Eu vou repetir agora os sites que eu citei, tá? Mas principalmente esse site aqui, ó. Só um pouquinho. Vou mudar de lugar aqui para a Amanda. Olha, um site em que você vai estudar um pouco mais sobre essas gerações, deixa eu ver aqui se eu não... Esse aqui não esse. Só um minutinho. Esse aqui... Acho que eu fechei aqui. Só um pouco. Vamos ver se eu encontro aqui de novo. Aí eu já coloco o link aqui para vocês. Só um pouquinho, eu vou colocar logo o link para você aqui. Vou abrir aqui o e-mail. Vamos ver se... Só um pouquinho para eu buscar aqui. Não é esse. É porque eu acabei fechando aqui. Aqui, ó. Vou pegar, eu já vou colocar o link para vocês aqui, tá? Eu vou copiar o link. Só um minutinho, vai ficar mais fácil. Vou colocar aqui o link para todos. Isso. Enviar para todos. Veja se foi, Jaqueline, por favor. Eu coloquei aqui na caixinha de perguntas, tá? Eu coloquei para todos. Veja, por favor. E um outro site... Chegou. Que você... O pessoal está falando que chegou. Né? Isso. Um outro aqui eu vou digitar. Se você quer fazer o teste, ver lá a forma, tem uma forma de você fazer o teste das palavras de afirmação. Esse aqui, ó, evocoaching, tá? .com.br. Você vê lá que enviar para todos, eles têm uns pacotes lá que você paga, uma coisa, e tem como você fazer esses testes. É tão interessante, eu vou mostrar aqui para vocês o meu teste. Esse teste a gente vai fazendo de tempos em tempos. Eu vou mostrar, vamos ver se o computador que abre o meu... Olha só. Existe a linguagem de valorização na família, a linguagem pessoal e a linguagem nos relacionamentos pessoais, e existe a linguagem de valorização no ambiente de trabalho. Essa aqui, por exemplo, esse foi o meu teste. Olha só, resultado. Não, na verdade, esse aqui não foi o meu, não. Esse aqui foi de uma cliente que eu estava atendendo. Ó. A linguagem dela de valorização nos relacionamentos pessoais, a primeira dela, atos de serviço, 31%, presente, 25%. Ou seja, se eu for me comunicar com ela, eu vou me comunicar nessas duas linguagens aqui de cima, atos de serviço e presentes, porque 56% do comportamento dela são baseados
nessas duas linguagens. Claro que as outras são importantes, mas o que menos importa para ela aqui, ó, palavra de afirmação. Então, se eu falasse, poxa, você é um artista maravilhoso, isso para ela não queria dizer nada. Agora, se eu, na verdade, falasse, ó, eu trouxe aqui uma ferramenta que vai ajudar demais no seu sucesso profissional e tal, então, como que eu posso te ajudar? Você está atrasado em algum trabalho? Como que eu posso te ajudar? Isso ia fazer muita diferença para ela, tá? Vamos ver esse outro aqui. Ó, a linguagem no ambiente de trabalho. Isso aqui realmente não foi o meu. O meu, primeiro é a palavra de afirmação e segundo é presente. Mas isso aqui foi de uma cliente, eu dou algumas consultorias, se você quiser também saber depois sobre isso, você me manda um e-mail. Então, foi o tempo de qualidade e depois no ambiente de trabalho. Ela se sente valorizada no ambiente de trabalho quando o chefe, por exemplo, dá um tempo de qualidade para ouvir as ideias dela e palavra de afirmação. Esse seu trabalho ficou muito bom. Agora, presente, não importa, toque físico, muito menos. Então, existem os testes aí para você verificar isso. Então, eu aconselho esse site. Um profissional, eu não toquei nesse ponto hoje. Eu ia falar de 3 coisas, na verdade. A linguagem de gerações, linguagem de valorização, que o computador acabou me atrapalhando um pouquinho aqui, né? Mas depois você me manda um e-mail que eu te mando os slides, tá? E o terceiro é a linguagem emocional, é a inteligência emocional. Como isso é importante para você se conectar. Eu queria aproveitar e dar uma dica para você, um grande amigo, um coach de sucesso, meu coach, é o Márcio Micheli. Procure esse cara lá no Instagram, Márcio Micheli. Vou colocar aqui, ó. Ele vai começar uma série sensacional, uma série 100% online, 100% gratuita, sobre educação de filhos, inteligente, emocionalmente inteligente. Então, é uma coisa maravilhosa que vai servir para essa conexão também, tá? Importantíssima que deve haver entre as gerações, ok? Então, gente, eu estou aqui com a Amandinha, então, agradecendo a vocês, tá, por esse momento. Espero ter contribuído de alguma forma. Como eu falei, eu queria fazer algo mais simples, mais descontraído, mas a gente pode se aprofundar nisso aí. Eu vi que alguma pessoa perguntou, eu não tive muito tempo, eu tive que falar quais os pontos de convergência entre a geração, por exemplo, X e a geração Y, né? Então, nós temos que estudar a fundo as características de cada uma e buscar os pontos de convergência. Nesse momento não dá para fazer isso, mas num outro momento a gente pode fazer isso também, tá bom? Esse site que eu passei para vocês vai ajudar muito, ele fala muito da questão da publicidade, né, do comportamento, como eu falei para vocês, a publicidade foi quem mais se apropriou desse conhecimento, mas é importante para o dia a dia também, tá bom? Então, queremos agradecer a vocês, obrigado à SBS por ter proporcionado esse espaço tão maravilhoso, né? Obrigado demais a Jaqueline, que me ajudou aqui, a Ana, foi quem me convidou, todos vocês da SBS Livraria Internacional estão de parabéns, obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui, nos sigam ali nas redes sociais, no Instagram, marcospaco.triad, que é o meu perfil mais novo, ainda tem poucas pessoas, comecei, hoje é quarta, comecei segunda, tem um outro, tem mais gente, quase 15 mil pessoas, que agora é um perfil mais de opinião, tá? Mas sigam nesse outro perfil profissional e sigam o perfil da Amandinha, Marcos Paco. Nossa, mapear português, tá bom? Um grande abraço a todos, uma ótima tarde, muita saúde, paz e prosperidade para todos.